Bom, pessoal, bom dia. A aula de hoje será sobre oração sem sujeito. Tudo bem? É a continuação da última aula sobre classificação de sujeito. Certo? Caso tenha alguma dúvida ainda sobre outras formas de classificação, basta rever o vídeo. Então, vamos começar. Oração sem sujeito é uma oração que é formada apenas pelo predicado e ela se articula a partir de um verbo impessoal, palavrinha nova. Observe a estrutura destas orações. Aí criei uma tabela com duas frases. A primeira delas é: havia lagartixas nas paredes da casa. A segunda frase é: nevou muito na Finlândia. Como vocês podem observar, a frase não tem sujeito. E nem precisa. Por quê? O próprio predicado já contém toda a informação necessária. Ele é absoluto. Ok? Na primeira frase, o verbo havia indica uma existência. Existe o quê? E aí vai. Lagartixas nas paredes da casa. A mesma coisa na segunda frase. O verbo nevar já indica toda a ação necessária para o entendimento da mesma. Certo? Essa é a informação básica. Como acabei de falar, na oração sem sujeito, existe uma descrição absoluta de um fato através do predicado. Tá? Eu falei isso nos exemplos anteriores. O verbo também não está ligado a nada, e nem tem como, porque não tem sujeito. A mensagem é atribuída ao próprio verbo. Se não está ligado a nada, o próprio verbo diz tudo. Certo? Nevou ontem, né? O verbo nevar diz tudo. O que vamos ver a partir de agora, pessoal, é características deste tipo de sujeito, deste tipo de classificação, certo? No primeiro caso, eu posso criar uma oração sem sujeito quando eu utilizo verbos que exprimem fenômenos naturais. Exemplos, tem aí: chover, nevar, trovejar, amanhecer, anoitecer, etc. Exemplos de frases: amanheceu na cidade de Petrópolis. Olha lá, amanheceu é o verbo. Choveu bastante no fim de semana passado. Trovejou durante a tarde de ontem. Todos são exemplos em que eu não tenho como identificar o sujeito. Por quê? São verbos que exprimem fenômenos da natureza, certo? Esse é um caso bem comum. Só faço uma ressalva, uma observação. Se eu utilizar esses verbos de forma figurada, ou seja, fora do seu sentido normal, eles terão sim sujeito determinado. Olha lá. Choviam pessoas à procura de um emprego. Quem chovia à procura de emprego? As pessoas. Pessoas é o sujeito. Pessoas choviam à procura de emprego. Então aqui temos um sujeito simples. Mesma coisa na frase de baixo. Ele trovejou de raiva com a minha crítica. Tá? Também é um sujeito determinado simples. Tá bom, gente? Então cuidado com isso. Verbo que indica final natural, beleza, oração sem sujeito. Mas, se estiver na forma figurada, toma cuidado. Tá bom? Segundo caso, e o mais extenso, verbos como ser, estar, fazer, haver, quando forem usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. Dois exemplos. Já são 2:30 da tarde. Estou indicando hora aí. O verbo ser indica hora. Tá? Ó, verbo ser está indicando hora. Já é de manhã, agora o verbo ser está indicando tempo. Tá bom? Primeira observação que faço sobre esse segundo caso é que, se indicar tempo, o verbo vai concordar com o número. Então, por exemplo, já é de manhã, tudo bem, singular. Já são 2:30 da tarde, está no plural porque são duas. Se fosse 1:30 da tarde, seria já é 1:30 da tarde, tá? Cuidado com a concordância, certo? Só isso, tudo bem? E claro, também não tem sujeito, tá, gente? Todas as nossas frases aqui não terão sujeito, é oração sem sujeito, tá? Este é o segundo caso, certo? No caso, vemos aqui sobre o verbo ser. Agora o verbo fazer. Quando ele indicar tempo, também vai permanecer no singular. Olha lá. Faz 1 ano que essa pandemia começou. Faz 5 minutos que estou vendo esse vídeo. Será mesmo? Nem sei.
Bom, o que importa é, verbo sabe fazer no indicando tempo, fica no singular, certo? Tá? Cuidado. No segundo exemplo, muitas pessoas podem até pensar em escrever assim, fazem 5 minutos. Cuidado, tá? Não é assim que funciona. Indicando tempo, singular. Claro, esses verbos impessoais são sempre usados na terceira pessoa do singular, mesmo na forma composta. O verbo ser é uma exceção. O que é isso? Eu dei um exemplo para explicar. Olha lá. O verbo fazer, gente, na terceira pessoa do singular, como é o caso do meu exemplo, ele é um verbo impessoal. Como eu não sei se essa informação aparece no início do vídeo, verbos impessoais. São verbos que estão sempre na terceira pessoa, certo? São chamados de impessoais. Só isso. Agora, se ele estiver na forma composta, ele também vai ficar no singular. Olha lá. Deve fazer uns 39 graus amanhã. Dá vontade de colocar devem fazer, não é? Mas cuidado. Pelo mesmo motivo do verbo na forma comum, na forma sem ser composta, ele não vai para o plural. A mesma coisa na forma composta, tá? Por quê? É o mesmo sentido, sentido de tempo. Ok? Então não existe devem fazer. Cuidado, tá? Ah, professor, mas eu já vi o verbo fazer no plural. Ah, com certeza. Existem frases com o verbo fazer no plural, né? Eles farão dois bolos para o aniversário amanhã. Farão, verbo fazer no futuro no plural, né? Tranquilo, mas não tem sentido de tempo, tá? Terceira observação. Ao indicar existência, o verbo haver deve permanecer no singular, tá? O verbo fazer no sentido de tempo e agora o verbo haver no singular. Exemplos. Há 10 cadeiras naquela sala. Segundo exemplo, havia muitas pessoas na porta das lojas americanas. O que eu quis dizer com existência? Porque esse verbo, quando indicar existência, fica no singular. Como eu sei disso? Só trocar o verbo haver pelo existir. Olha lá. Há 10 cadeiras, existem 10 cadeiras. Não deu certo? Deu. Então, o verbo haver tem sentido de existência. Existiam muitas pessoas na porta das lojas lá. Enfim. Deu certo? Deu. Então, esse verbo haver tem sentido de existência. Ah, professor, você usou o verbo existir no plural. Com certeza. O verbo existir é comum, é normal. Certo? Ele não tem nenhuma observação com a sua conjugação, com o seu gênero, tá? Com o seu número. Ele é normal. Então, se eu utilizasse o verbo existir, claro, se 10 cadeiras, 10 é mais de 1, então teria que ser existem no plural. Certo? Só o verbo haver que tem esse detalhe. Tudo bem? Cuidado com o verbo haver. Tá? Tem muito aluno que, como acha que o verbo haver, no sentido de existência, não vai para o plural, e ao trocar para verbo existir, ele acaba confundindo, ou seja, coloca o verbo haver no plural. Ou coloca o verbo existir no singular. Cuidado, o verbo existir só é uma referência. Tá bom? Tudo bem? Então, resumindo essa partezinha, verbo haver com sentido de existência fica no singular. Observação, dentro da observação, né, a parte em vermelho, é a mesma coisa, né, da anterior. Então, assim como o verbo fazer, se eu colocar o verbo haver na forma composta, vai ser a mesma coisa. Olha lá, deve haver uma maneira de resolver isso. Aqui não tem problema porque uma maneira está no singular. Agora, se eu colocar no plural, deve haver maneiras de resolver isso. Dá vontade de colocar no plural, mas não pode. Tá bom? Porque o verbo haver aqui está no sentido de existência. Certo? Então, singular. É um verbo impessoal. Ah, professor. E o tal do existir, tem como fazer? Tem. Olha aí, ó. Verbo haver, se eu trocar pelo existir, vai para o plural, sim. Na forma composta. Ó. Deve existir maneiras. Devem existir maneiras. Tá? Se eu usar o verbo existir, gente, não tem problema. É troca normal. Singular, singular, plural, plural. Tudo bem? Só o verbo haver que eu já falei. Bom,
O verbo haver, professor, tem outro sentido sem ser existência? Tem sim, gente. Tem. Eu coloquei alguns aqui, mas eles são pouco utilizados na escola. Inclusive, se você for a Portugal, você vai ouvir bastante. Mas aqui no Brasil, as pessoas não usam muito. Preferem utilizar os verbos que podem ser trocados por ele. Olha só, o primeiro exemplo. O verbo haver como auxiliar tem sentido do verbo ter. E aí pode ir para o plural. Mas, como eu escrevi, ele é pouco usado no Brasil. Vão ouvir mais em Portugal. Hão de vencer aquela disputa de bola. Nós usaremos o verbo ter. Terão que vencer aquela disputa de bola. Hei de superar aquela situação. No Brasil seria tenham que superar aquela situação. Mas existe, tá, gente? Neste caso aqui, o verbo haver vai para o plural normalmente. Tá? Outro caso, o verbo haver sendo verbo principal, possuindo o significado de conseguir, obter, alcançar, adquirir. Os alunos houveram a autorização dos pais para visitarem o museu. Aqui no Brasil é complicadíssimo usar, não é? Eu nunca ouvi. Mas existe. E está certo, tá, gente? Nós poderíamos dizer, os alunos conseguiram, obtiveram, alcançaram, não sei, mas enfim, conseguiram, adquiriram a autorização, né? É muito mais comum. Agora usar o verbo haver, difícil, mas está certo. Tá? Eu coloquei essas duas aí, duas, mas existem mais, tá, gente? Mas não se preocupem com isso, tá bom? O nosso caso aqui não é destrinchar quando o verbo haver pode ir para o plural. Não é o caso dessa aula. O caso dessa aula é oração sem sujeito. Então, verbo haver sentido de existir ou ocorrer é impessoal. E se é impessoal, terceira do singular. Certo? Sem problemas? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até mais.